Agora chegamos aos hormônios de fato. Se você não sabe o que é hormônio, se você não sabe como chegou até esse corpo, a puberdade, os hormônios do homem, os hormônios sexuais da mulher, veja esse vídeo aqui que será muito importante pra gente a partir de agora. Vamos partir do seguinte princípio. Aqui eu tenho os hormônios da mulher, que nasceu com o sexo biológico feminino, e aqui eu tenho os hormônios do homem, que nasceu com o sexo biológico masculino. O que a gente quer? A gente quer alguns desses hormônios aqui atuando na mulher, a gente vai introduzir no homem para que ele tenha os caracteres secundários que a mulher tem. Mamas, pelificação menor, pele mais suave, gordura melhor distribuída. E, além disso, para a gente conseguir melhor isso daí, a gente precisa bloquear aquela testosterona que o homem está produzindo. Porque, se a gente não bloquear, o homem vai continuar tendo algumas características masculinas. Então, a gente precisa bloquear essa testosterona e, ao mesmo tempo, introduzir o estrogênio. Como que a gente faz isso? É aí que a gente tem a hormonização. A gente tem os estrogênios de fato, conforme eu falei, e para bloquear a testosterona, a gente tem os antiandrogênios, ou progestágenos, ou os bloqueadores de testosterona. Começar pelos estrogênios. Quais os efeitos que ele vai causar quando você começar a tomar esse hormônio? São duas coisas principais que esse hormônio vai causar no corpo da pessoa transfeminina. Ele vai aumentar a mama, vai fazer desenvolver a mama e, além disso, vai provocar a redistribuição da gordura corporal. Vai fazer com que essa gordura fique distribuída mais relacionada ao padrão feminino, ou seja, gordura mais região de quadris, de rosto e etc. E em quanto tempo eu vou conseguir isso tomando esse hormônio? Em relação ao seu corpo ficar mais feminino em questão de gordura corporal, de distribuição dessa gordura corporal, vai começar em torno de 3 a 6 meses. Ou seja, você começa a tomar o remédio hoje, o hormônio hoje, e a partir de 3 meses é que vai começar a aparecer essas alterações. Lógico, isso é uma média de 3 a 6 meses, mas cada pessoa varia, ou para mais ou para menos. Quanto tempo você vai atingir esse máximo de ação, ou seja, de redistribuição dessa gordura? Em cerca de 2 a 5 anos. Ou seja, em 5 anos você atingiu tudo que tinha para atingir com o hormônio em questão de gordura corporal. Em relação ao desenvolvimento das mamas, quanto tempo leva para isso acontecer? A partir do momento que você começa a tomar hormônio, leva cerca de 3 a 6 meses para começar o desenvolvimento das mamas. Cada pessoa varia para mais ou para menos, essa é a média. E em quanto tempo eu vou atingir o efeito máximo? Desenvolver a mama, esse é o realmente que eu vou conseguir com hormônios. Isso é em torno de 2 a 3 anos, ou seja, a partir de 3 anos, se você não desenvolveu o que você gostaria ou você desenvolveu já e está bem, é realmente aquele padrão de mama que você vai ficar. Agora entra uma questão muito importante aqui. Quem não pode tomar estrogênio? A gente tem as contraindicações absolutas. Quais seriam essas? Doença cardíaca isquêmica instável, como angina instável, aquela dor no peito que não melhora mesmo em repouso. Além disso, se você tem algum câncer estrógeno dependente, sei que é um termo meio técnico, mas basicamente significa você tem um câncer e quanto mais estrogênio você tem no seu corpo ou você dá para a pessoa através de remédio, maior esse câncer cresce. Então, obviamente, se você tem algum tipo desse câncer, você não pode tomar de forma alguma estrogênio. Além disso, pessoas com transtorno psiquiátrico que não tem condições de assinar termos ou saber o que está fazendo. E se você tem alguma reação alérgica a algum componente do hormônio estrogênio. Mas eu não tenho nenhuma dessas coisas, então eu posso tomar? Depende. Agora a gente tem as contraindicações relativas, que seriam, por exemplo, diabetes tipo 2 descompensada, hipertensão descompensada ou tabagismo. Então, se você tem alguma dessas situações, você vai ser avaliado caso a caso, individualmente com o seu médico e vai ser visto a melhor opção para você de hormônio. Quais são os riscos de você tomar? Eu posso tomar então, não tem nenhuma dessas coisas. Quais são os riscos de você tomar estrogênio? Vou deixar claro os riscos. Os riscos principais são tromboembolismo, a famosa trombose. Esses riscos estão mais associados ao etilil estradiol, que a gente não usa para hormonização. Esse tipo de estrogênio está na composição de muitas pílulas que é vendida comercialmente por aí. Principalmente associado com os progestágenos, por exemplo, Diane 35, Selene, Primovilar. Então por isso que você não pode sair tomando qualquer pílula, porque senão você vai ter muitos riscos para a sua saúde. E quais desses estrógenos tem no SUS disponíveis para hormonização? É o valerato de estradiol 2mg, que também é vendido comercialmente pelo nome de Primogina. Esse comprimido, esse hormônio, ele pode variar a dose dependendo se você vai associar com algum outro hormônio que eu vou falar mais pra frente. Então por isso que você tem que sempre acompanhar com o médico, porque vai variar a dose dependendo do tipo de coisa que você quer atingir, do tipo de efeito. Não é toda pessoa vai tomar isso nessa mesma dose, então por isso que sempre tem que avaliar cuidadosamente. E um outro parênteses aqui é que esse remédio pode ter interação com o álcool. Então, se você faz uso de bebida alcoólica junto com esse hormônio, tomando para a hormonização, você pode ter o risco de diminuir o efeito desse hormônio. Então, muito cuidado, sempre com acompanhamento de um profissional da saúde. Além disso, também ele pode provocar dor abdominal, náusea, algum tipo de coceira. Lógico, não é toda pessoa que vai ter isso, mas algumas pessoas podem ter esse tipo de coisa. Outro parênteses aqui. Existe esse valerato de estradiol na forma de injeção, injetável, intramuscular, sob a fórmula de 10mg.
porém ele é difícil de você encontrar comercialmente. Geralmente ele é só vendido de forma manipulada. Esse valerato de estradiol, inclusive, ele está presente na misigina, só que a misigina não é recomendada, porque ela tem um outro componente junto que é altamente tromboembólico, então a gente não recomenda, tá bom? Existem também essa fórmula em gel, que você pode encontrar em farmácias, etc, manipulado, mas cada um é um uso muito específico, tá bom? Agora que a gente falou dos estrogênios, que a gente vai querer introduzir para pegar algumas características mais feminilizantes, a gente tem um outro grupo. O que a gente precisa agora? Bloquear a testosterona, porque não adianta nada dar os estrogênios se a gente não bloquear a testosterona, o corpo não vai feminilizar. Então a gente precisa bloquear a ação da testosterona. Como a gente faz isso? É aí que entram os antiandrógenos ou progestágenos ou bloqueadores de testosterona. O que eles fazem, esses hormônios? Vão diminuir a filificação, diminuir a oleosidade da pele, deixando a pele mais suave, vai diminuir a massa muscular, também vai diminuir o volume testicular e também vai diminuir a qualidade e a concentração dos espermas, ou seja, você vai ficar menos fértil. Então vem um parênteses aqui, apesar desses hormônios diminuírem fazerem essas alterações na qualidade do espermatozoide, etc, e diminuir muito a fecundidade, pessoas que estão fazendo os hormônios e caso tenham práticas que possam resultar em gravidez, tem que tomar cuidado e fazer os mesmos usos de, por exemplo, preservativos ou anticoncepcionais, porque pode, inclusive, ainda ter uma chance de engravidar. Lógico, bem menor, mas ainda pode ter. Quanto tempo demora essas alterações para acontecerem no meu corpo? A diminuição da massa muscular começa em torno de 3 a 6 meses depois que você começou a tomar esse hormônio. E o efeito máximo, ou seja, diminuiu realmente a massa muscular, não vai diminuir mais, é em torno de 1 a 2 anos. A diminuição do volume testicular, por sua vez, leva pelo menos uns 3 meses a partir do momento que você começou a tomar o hormônio para essa alteração começar. Então você começou a tomar hormônio hoje, daqui 3 meses, por exemplo, vai começar a diminuir o volume dos testículos. Lógico, cada pessoa varia, essa média é em torno de 3 a 6 meses. E a diminuição máxima, ou seja, já diminuiu tudo que tinha para diminuir testículos, ocorre em torno de 2 a 3 anos. A diminuição da pilificação começa em torno de 6 a 12 meses depois que você começou a tomar o hormônio. E o efeito máximo é atingido geralmente após 3 anos de você estar tomando o hormônio, tá bom? Em relação à quantidade e qualidade do esperma, varia muito, ou seja, a fertilidade. Então algumas pessoas pode ser mais cedo, outras mais tarde, mas geralmente é variável e em alguns casos pode ser definitivo. Ou seja, mesmo que você pare de tomar hormônio, você não vai conseguir restaurar a sua fertilidade, a sua capacidade de fecundação. Uma alteração costuma acontecer muito precocemente, a diminuição da libido ou às vezes até a disfunção erétil. Inclusive ela é bem precoce, em torno de 1 mês assim que você começa a tomar o hormônio, porque realmente é muito dependente da testosterona, a libido. Então se você bloqueando isso, em torno de 1 mês já começa a ter alteração na sua libido. Às vezes isso pode gerar um certo prejuízo na sua qualidade de vida, mas para isso a gente tem solução. Quais são os riscos de você tomar esse hormônio, esse antiandrogênio? Bom, um dos principais é a diminuição da massa óssea, sim. Porque a testosterona ela contribui muito para o fortalecimento dos ossos. E se você bloqueia a testosterona, você perde esse efeito. Para evitar que isso aconteça, geralmente associa-se o estrogênio junto com esse antiandrogênio. Além disso, ele altera um pouco o humor, deixa você mais emocionalmente instável. E um outro ponto aqui, fenômeno tromboembólico, a conhecida trombose. Vou reforçar aqui. Principalmente se tomado junto com etinil estradiol, dessas muitas pílulas vendidas comercialmente por aí. Não tome essas coisas sem orientação de profissional. Agora que a gente já explicou tudo sobre como funciona esse hormônio, qual que tem no SUS? Ele oferece o acetato de ciproterona 50mg. Esse hormônio disponível no SUS é para hormonização. Só médicos prescritores autorizados podem prescrever isso. Não é qualquer médico de posto de saúde que pode fazer isso, tá bom? Essa ciproterona, ela tem uma forte ação antiandrogênica, ou seja, ela realmente consegue bloquear a testosterona. Porém, ela tem um risco maior de fenômenos tromboembólicos comparado a alguns outros progestágenos. Então, por isso, se você é tabagista ou se você tem alto risco para trombose, será avaliado individualmente o seu caso e pode ser que você tome outro e não seja esse. Outra opção que tem no SUS é a espironolactona. Sim, esse mesmo medicamento que as pessoas comumente usam para tratar a hipertensão arterial, ele pode ser utilizado para hormonização. Por quê? Porque ele também tem ação antiandrogênica. Inclusive, um efeito colateral dele, para quem está tomando para hipertensão, obviamente, é a ginecomastia, ele aumenta as mamas. Só que esse efeito é exatamente o que a gente quer, é o efeito desejável que a gente quer para a hormonização. Então, às vezes você usando esse hormônio e isoladamente, você nem precisa usar estrogênio, às vezes só a espironolactona já resolve. Porém, como sempre tem os riscos, ele mexe com o potássio, então por isso você sempre vai ser feito exames de sangue, exames de potássio e etc, porque ele mexe muito e é uma alteração importante. Não tome isso sem orientação médica. Além desses que eu citei, a gente tem o Dienogest. Ele não tem no SUS, porém ele é vendido comercialmente sozinho na forma de Alurene ou junto com estrogênio na forma de Clyra.
Esse dienogeste, ele tem menos ação antiandrogênica do que a ciproterona, porém ele tem menos risco tromboembólico, menos risco de trombose. Então, para algumas pessoas pode ser interessante. Ou seja, cada caso é um caso, tudo tem risco e benefício, tudo vai depender do que você quer, de como o seu corpo é. Então, por isso tem que ser sempre feito sobre acompanhamento, gente. Convém um parênteses aqui. O uso de antiandrogênios pode levar à diminuição da libido e até disfunção erétil. Então, se isso estiver prejudicando a sua vida, você conversa com seu médico, porque pode ser indicado o uso de sildenafil, que seria popularmente Viagra, ou Tadalafila, que vão ajudar a reverter esses efeitos que o antiandrogênio pode causar, tá bom? E melhorar a sua qualidade de vida, porque sexo é importante. Considerações finais, então, sobre a hormonização. A gente tem 2 tipos de hormônios que a gente trabalha para esse fim. O estrogênio, conforme eu já expliquei, ou o progestágeno, o antiandrogênio ou bloqueador de testosterona. A gente tem esses 2 tipos. Eles podem ser usados juntos, associados ou isoladamente. Vai depender de quais características você quer, mais gosta. Se você tem algum problema de saúde, etc. Pode ser usado isoladamente, dependendo do fim que você quer. Porém, se você associar os dois, você usa uma dose menor dos dois. Então, às vezes, você tem menos efeito colateral. Mas vai depender de cada caso. Tudo tem que ser avaliado individualmente com o seu profissional de saúde, tá bom? Quanto tempo eu vou ter que tomar hormônio? A gente divide esse processo nos primeiros 5 anos e depois os 5 anos iniciais. Nos primeiros 5 anos a gente chama de fase de indução. É quando realmente você vai atingir aquelas características que você deseja. Nessa fase a gente usa doses menores ou até dose média para atingir esses efeitos. Depois disso, depois de 5 anos, a gente tenta diminuir a dose, mantendo a menor dose para você manter essas características. Por quê? Porque quanto maior a dose de um medicamento ou qualquer outra coisa, maior os riscos. Então, a gente mantém na dose menor para você conseguir manter esse padrão de corpo, tá bom? Então já que você falou que tem no SUS a farmácia do posto de saúde, eu vou ir lá buscar. Não, não é assim que funciona. Eu vou explicar como funciona através do SUS no último episódio da série. Eu estou dividindo as etapas para que você entenda todo o processo. Sim, é um processo demorado, são coisas, modificações que às vezes você vai levar para a vida inteira. Então, é um processo demorado. Vamos ter um pouquinho de paciência nesse momento. Aí no final eu vou falar tudo para você onde você consegue, como conseguir através do SUS e como será esse processo no SUS. Finalizando esse episódio então, esse foi o resumo basicão sobre o processo de hormonização em pessoas transfemininas, mulher trans e travestis, tá bom? Que querem fazer a sua afirmação de gênero. É um processo longo, tem várias etapas, é complicado, é uma fase de muitas turbulências. Então vamos fazer com calma, sempre com a orientação de profissional. Eu entendo as pessoas que querem pular etapas, que acabam se automedicando, acabam tomando doses muito maiores do que o recomendado. Eu entendo esse tipo de pessoa, essa angústia de querer logo o corpo, de querer às vezes por motivos de trabalho ou de estética, ou de pressão do grupo no qual ela está inserida. Mas assim, pensa bem, tudo que a gente faz no nosso corpo vai se refletir daqui 10, 15 anos. Algumas coisas são para sempre, algumas consequências são irreversíveis. Então é isso, gente. Espero vocês nos próximos episódios, tá? Tem muita coisa boa ainda para falar. Se você acha que esse vídeo ajudou você, ou pode ajudar alguém, ou tem alguma contribuição para a sociedade esse vídeo, não deixe de compartilhar, se inscrever no meu canal, tá? O objetivo é trazer informação relevante e acessível, porque eu acho que eu sou do meio também um pouco, então eu consigo ter esse diálogo, uma linguagem mais informal, uma linguagem mais acessível, e eu gosto de trazer informação para esse público, eu me identifico com esse público, tá bom? Então é isso, espero vocês no próximo episódio. Muito obrigado para quem acompanhou até o final e até os próximos. Tchau! Gente, olha só o tanto de resumo que eu faço para gravar um vídeo desses, olha isso. E grifo, e grifa, e regrifa, e refaz folhas. Tem mais caderno ali que eu uso. Esse vídeo deu muito trabalho. Na verdade, essa série tá dando, tipo, me consumindo. Já faz 3 semanas que eu tô estudando pra isso. Você vê, é uma coisa bem complexa mesmo, viu?